crianças líderes, estamos aqui com mais uma pré-aula com a Pro Larissa, né? Olha só essa mesa, vai dizer que não é de dar orgulho pro Senhor Jesus. Até eu tô emocionada. Gente, hoje a nossa pré-aula vai ser muito legal, porque eu preparei algo diferente para vocês. A Lari aí, ó, se esforçou para colocar conteúdo lá no Drive, pra gente trazer uma aula bem legal, bem dinâmica para nossas crianças, tá bom? Então fica comigo que hoje vai ser, ó, muito legal. Eu também gostaria de agradecer a todos os comentários, a todo o incentivo, né? E também teve uma pré-aula aí que o nosso diretor participou e fez maior sucesso aí nas redes, né? E se vocês gostaram, tem que dizer pro diretor vir participar aqui da pré-aula comigo, vocês não acham? Ajudou a Lari, né? Eu me senti muito melhor. E eu, a cada aula, estou buscando melhorar para vocês, trazer conteúdo, estudando também, gente. Iniciei aí até cursos para trazer coisas diferentes aqui para vocês. Também teve alguns líderes aí que conversaram comigo pelo WhatsApp, procurando ajuda. Pessoal, fiquei tão feliz, tão contente. Trocamos várias ideias, conversamos muito. Isso é bom, porque a gente está aqui para ajudar você, para ajudar a sua família. Esse é o maior significado da igreja, então não se sinta só, né? Eu também queria mandar um beijo, um abraço para a Dani, nós conversamos muito, né, Dani? Falamos sobre as crianças, sobre ali em questão da sala de aula, algumas dificuldades. E já vem do caso da Dani, eu trouxe algumas coisas aí diferentes para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a lição 9. Os ajudantes do meu amigo Jesus. Mateus 4:18 a 25 e 9:9. Vamos ler comigo na Bíblia? Vamos ler? Vamos incentivar nossas crianças a ler. E as Pro também, porque a gente tem que ler a Bíblia, né? Tem que orar, tem que buscar. Então vamos lá. Fica em Mateus 18 a 25. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos lá no 9 e 9. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sendo na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Ele se levantou e seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Amém. Glórias a Deus, né? Começamos essa pré-aula falando de Jesus e os seus discípulos. Jesus estava caminhando lá no mar da Galileia, só observando. E agora? Quem que eu vou escolher aqui? Quem que vai me ajudar? Estou cansado de tanto serviço. Vou ter que passar aí para esse povo aí, ó, me ajudar a passar a palavra de Deus, né? Vamos lá para os objetivos da aula de hoje? Compreender o que é ser um discípulo de Jesus. Desejar ser um ajudante de Jesus. Líderes, uma coisa, as crianças amam esse ajudante, né? Já dá para trazer aí na aula, já bota os ajudantes aí para ajudar. Coloca as crianças na função, porque elas adoram isso. Então, é importante. E quando você começa a dar essa responsabilidade para eles de te ajudar e durante a tua EBD, às vezes de trazer uma palavra, trazer uma brincadeira, sei lá. Uma coisa diferente poderia ser, por exemplo, da próxima lição, de você escolher alguém aí para estudar o versículo bíblico, também é uma ideia muito legal. Isso vai estar incentivando as famílias a lerem a Bíblia, a criança a ler a Bíblia, né? E trazer algo diferente. Talvez você aí tem um levita, um pregador e só está esperando aí o teu incentivo. Compreender o que é ser um discípulo de Jesus.
é algo que nós temos que realmente viver. Por que eu digo viver? Porque você ser um discípulo é você saber que você é o espelho de Jesus. É você olhar no espelho, eu sirvo Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Você tem que se olhar e de ver que você é diferente. E se o líder é diferente, a criança é diferente. Mostre para a criança que ela é importante, que ela é especial. Mas hoje eu trouxe aqui nessa aula, ao decorrer dela, eu vou mostrar para vocês aí algumas sugestões para as nossas aulas, tá? Vamos ler o versículo? Jesus lhe disse, venham comigo que eu estarei com vocês, ensinarei vocês a pescar gente. Vou ler de novo para vocês, tá? Jesus lhe disse, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Imagina, pescar gente, a criança, como assim, pro? Como é que eu vou pescar gente? Como assim? Minha irmã, já pode trazer algo aí bem diferente. Se você tiver uma tarrafa em casa, você já leva para aula. Já dá para fazer uma coisa bem diferente. É porque eu não tinha, senão eu ia trazer aqui para vocês. Ia mostrar as minhas habilidades com a tarrafa. Brincadeiras à parte, né, gente? Mas é que são coisas que realmente fazem a criança olhar e se interessar. Aí vai, ai, o meu avô, o meu pai, né? Então a gente trazer essas perguntas, se a criança sabe o que é pescar, né? Você já foi pescar? Você conhece alguém que pesca? Você trazer para a vida real deles, para fazer eles pensarem e refletir na aula, tá? Vamos lá. Eu queria trazer uma coisa diferente para vocês, né? Na questão do memorizando. Para vocês memorizarem bem o versículo, as crianças. Então, preparei algumas dicas para vocês, tá? Passa e repete. Vocês vão preparar as crianças em círculo. As crianças falam uma palavra do versículo por vez. Cada rodada aumente a quantidade de palavras ditas por cada criança. Então, para que elas venham ali interagir, cada uma pode, por exemplo, repetir o versículo bíblico até elas conseguirem fixar. Ou você pode, assim, ó, separar palavras para aqueles que já sabem ler, né, e fazer algo diferente. Caça ao tesouro. As crianças gostam de caça ao tesouro. Esconder as coisas e fazer elas procurar isso aí. Nossa, elas ficam felizes demais. Quer ver eles ficarem agitados, alegres, fazer eles procurar alguma coisa, né? Esconda palavras do versículo pela sala e peça que as crianças a encontrem e organizem. Então, olha só, trabalho em equipe, né? Porque eles vão ter que procurar, vão ter que montar juntos. Bota a criançada para interagir umas com as outras, tá? Então, a gente precisa trazer realmente essa interação para fixar, porque se a gente quer que a criança memorize, como é que ela vai memorizar se não tem uma coisa diferente, uma energia diferente lá para movimentar eles, né? Então tem que estar sempre ali alegre, feliz e trazendo realmente esse momento de alegria, né? De paz, de comunhão. Já ensinar as crianças desde cedo a trabalhar essa união, porque hoje a gente sente como é que eu posso dizer, tem dado falta. As pessoas, vocês podem perceber, hoje a criança, o adolescente, por exemplo, ali, né, porque tem algumas turminhas aí que já tem umas crianças um pouquinho maior, que já tá indo para os adolescentes, eles têm uma dificuldade de interagir um com os outros. E quando você traz algo que faz com que todo mundo trabalhe junto, vocês vão ver que eles vão ficar unidos para fazer as brincadeiras. Corrida do versículo. Divida o versículo em partes e espalhe pela sala. As crianças devem correr e organizar a sequência certa. Olha só, faz uma fila, sabe? Você pode separar em 2 times, uma coisa saudável, né?
que todo mundo vai participar, né? Equipe verde, equipe amarela, e você faz lá, bota uma caixa para eles irem buscar um versículo, a equipe que terminar primeiro, né, fala o versículo, enfim, né, você pode dar alguma lembrancinha, mas sempre lembrando, né, é importante dar para todos, assim, né, participarem, ter esse momento de comunhão, mas também ser diferente, ser divertido, tá? Eco bíblico. Um líder fala o versículo e as crianças repetem em diferentes tons de voz ou emoção. Então, a expressão, né? Falar com a voz mais fina, com a voz mais grossa, fazendo alguma careta, alguma coisa assim, sabe? Para as crianças terem criatividade naquilo que elas vão fazer. Vocês vão ver que vai ser muito engraçado, porque as crianças são demais. Quando a gente pensa, elas inventaram uma coisa que a gente nem sabe de onde, né? Eu espero que vocês tenham gostado de se memorizando. Até também, né? Até pensei, ainda não sei se aí como é que é a EBD de vocês, se fica longe, né, da igreja, enfim, fica um pouco mais afastado. Você poderia também fazer para jogar o balão para cima e deixar, no caso, colocar o versículo dentro. Joga, agora vamos ter que estourar. Estoura o balão. Nossa, vocês vão ver que as crianças... E vai sair correndo e gritando, mas vai ser legal, tá? Então, se você puder fazer isso, né? Faça, talvez aí uma tarde diferente com as crianças, uma EBD diferente, com brincadeiras, com dinâmica, porque a nossa EBD de hoje é uma EBD diferenciada, porque qual que é o nosso intuito? Fazer discípulos, ajudar pessoas a ser discípulos de Jesus, seguir esse caminho, né? Então, as crianças, eles têm aí essa chave, a chave da vitória, de trazer mais pessoas para a igreja, mais crianças. Então, seja uma líder aí cheia de energia, alegre, aí vontade de fazer a obra de Deus, tá? Vamos lá, próximo. Aqui também eu coloquei da nossa lição. Caso vocês quiserem também fazer aí, eu vou ler aqui para vocês, tá? Para auxiliar na memorização, confeccione em cartolina e sulhete alguns peixinhos de acordo com os números de alunos. Da parte de trás da silhueta, coloque um pedacinho de fita adesiva para que fixe uma folha de papel pardo. Então vai colar o peixinho lá, as crianças vão colar o peixinho e você vai entrar nessa parte de memorização. Também fica simples, também legal, diferente, né? Mas é legal a gente agregar aí algo bem dinâmico para fixar mesmo, né? Vamos para o próximo então. Importante também perguntar: quem chamou os discípulos? O que Jesus disse para eles fazerem? O que um pescador faz? Como podemos pescar pessoas para Jesus? Quem aqui quer ser um pescador de gente? Para quem você pode falar de Jesus essa semana? Então, realmente já entra com essas perguntas, porque a criança ela vai começar a realmente... ela vai fazer assim, por eu estar me perguntando, ela vai pensar, ela vai ter ideia, ela vai vir te questionar, e se eu fazer isso, isso, isso? Pra gente convidar as pessoas. E você pode usar a própria ideia das crianças, porque se tem algo que as crianças têm de melhor é a criatividade, eles são muito criativos. Sempre tem aquela criança que monta uma brincadeira assim e que dá certo e que fica legal. Então hoje você tem que usar aí de boas estratégias para a tua aula. Então faça a pergunta, faça eles refletir, traz esse poder para ti de perguntar, de fazer eles pensar, de fazer eles serem criativos. Usa isso em favor da tua aula. Porque quando você tem essa atitude de fazer as crianças interagirem com você, vai fluir. Você vai ter pessoas, ajudantes, discípulos de Jesus para te ajudar. Porque as crianças, elas amam ajudar.
amam se sentir especiais. E quando a gente está fazendo algo para Deus, é melhor ainda. O Senhor, Ele se alegra demais. Vamos lá. História bíblica. Então, pessoal, hoje eu quis mostrar para vocês que eu preparei assim com muito carinho. Vou mostrar aqui na aberta para vocês. Vocês viram como eu usei coisas assim, ó, bem simples. Vou tirar aqui, ó. Eu disponibilizei lá no Drive para vocês, tá? Tá lá no Drive. Os discípulos de Jesus. Então, aqui é mais durinho, né? Porque daí você pode ter também para usar com outras pregações também. Então, já guarda esse material, já deixa lá para você. E colei com um palitinho, colei com fitinha atrás, se você tiver também. E coloca aqui na caixinha de ovo. Olha só. Bem simples, né? Um material que sai mais em conta. Você pode até usar da tua criatividade mesmo. Usar os palitinhos, usar às vezes canetinha para mostrar quem é quem aqui dos discípulos, quem é o Mateus, quem é o André, quem é o Pedro. E você realmente fazer com que as crianças interajam com você. E eu tenho certeza que elas gostam. Até também você pode trazer para a própria atividade, porque eles podem pintar. Ali eu mandei para vocês, está preto e branco. Vou mostrar aqui como é que ficou. Ó. Olha, fica preto e branco. Então, você pode fazer essa parte de recorte, fazer para elas pintarem, participarem da aula, que daí elas já vão ficar animadas para a pregação. Então, isso vai ajudar muito você. E ficou tão fofo, né? Eu achei tão fofinho os discípulos de Jesus. Tem cada coisa legal, né? Eu acho que essa lição, assim, e eu amo o discipulado, amo essa parte de interagir com as pessoas, de ensinar, de conversar. E é realmente algo que nós temos que viver. E a criança da mesma maneira. Até vou contar uma história para vocês que aconteceu ontem comigo. Ontem eu fui no hospital evangelizar e chegou uma criança com crise de ansiedade, desmaiado, né? O menino, assim, estava muito triste, assim. E logo depois, quando eu saí, ele já estava um pouquinho melhor, já estava voltando para casa, assim, e eu abracei ele, falei do amor de Jesus. E sabe, quando tu sente que a criança só quer ser abraçada, só quer ser acolhida, amada, e dessa forma que você vai realmente fazer um discípulo, é dessa forma que você vai trazer algo diferente para as crianças, é você realmente olhar para ela, olha, Jesus, ele te ama muito e eu também te amo. Traz isso porque as pessoas hoje estão esquecendo da simplicidade, daquilo que a gente tem que trazer. Eu sei que aqui tem muito material, muitas informações, mas Deus, ele vai te usar de uma maneira talvez completamente diferente. E ontem eu tive assim a alegria de poder pregar para 2 meninos assim, e eu via que eles tinham sede. E até o nome do menino ele era Davi. E eu disse: sim, tu sabe quem que é o Davi? Eu disse: sei, eu estudo a Bíblia. Olha só que lindo. O próprio Deus já usando crianças, eles tendo vontade de ler a Bíblia. Talvez aí até na tua sala você tenha criança com o nome dos discípulos, dos 12 discípulos de Jesus. Você já usa. Olha aqui o fulano, o André, o Mateus. Olha só que orgulho. Vocês sabiam que vocês também podem ser discípulos de Jesus? E assim a gente entra nesse contexto da nossa fala, né? Porque o que o Senhor fez? Ele estava, depois daqueles 40 dias lá no deserto, logo depois ele foi caminhando lá pelo Mar da Galileia. Só imagina lá Jesus procurando, caminhando, né? Porque era caminhado, né? Se a gente caminhasse metade daquilo que Jesus caminhou, né, meus irmãos? Olha, e aí então, Jesus ali caminhando, olhando, e daí já encontrou os pescadores e disse: opa, tu não vai mais pegar peixe não, não vai mais pescar peixe não, vai ser pessoas, vai ser gente. Sabe o que mostra
que é propósito de Deus para nossas vidas. Propósito para as crianças. Mostre desde cedo que elas têm realmente um Jesus que ama elas e precisa delas para fazer discípulos mesmo. E mostre para a criança que no decorrer dessa história que Jesus, ele não olhou para a nossa aparência física, mas ele tem um propósito de cada um de nós, porque nós somos iguais diante do Senhor, mas aqui nós somos todos diferentes. Como diz a minha mãe sempre dizia para mim assim, ó, filha, é igual aos dedos da mão, nenhum de nós é igual. Não, são todos diferentes. Então, realmente, traga isso para a criança, porque quando o Senhor Jesus chamou lá os discípulos, né, começou pelos pescadores, de abandonar aquele trabalho que está ali e fazer uma escolha de servir a eles, né? Porque Jesus tinha um propósito maior através da vida deles. Então, a gente começa, né, ali com Pedro e André. Aí você pode enfatizar, se você tiver o Pedro e o André na sala, você já bota o Pedro e o André lá. Vamos lá, crianças, repete comigo, Pedro, André. Faz eles gravarem, porque nessa aula hoje ia falar dos 12 discípulos de Jesus. Então, traga isso para as crianças, faça elas repetir, gravar os discípulos. Até ali nas dinâmicas você também pode usar com os nomes dentro do balão, por exemplo, de montar com os nomes dos discípulos, certo? Então a gente sabe que Jesus ali precisava realmente dessa ajuda para espalhar o evangelho, para falar do amor de Deus, porque ele estava ali curando enfermos, ele estava ali caminhando, procurando pessoas, indo até pessoas para ajudar. Então traga isso, olha, crianças, é importante a gente ajudar o próximo. Olha só o que Pedro e André, lá no barco pescando, Jesus falou com eles e eles foram ajudar Jesus. Olha que decisão maravilhosa eles tiveram de servir a Deus, ajudar Jesus que precisava. Imagina você, criança, ajudando como Pedro e André, discípulo de Jesus, ajudando a orar, levar a palavra. É isso que o Senhor precisa, então coloque isso. Traga algo vivo para as crianças, faça elas sentir muito além daquilo que elas estão vindo, mas coloque o teu sentimento. Porque se tem algo que nós temos que fazer, é viver uma vida real, é levar algo real para as crianças. Porque hoje elas ficam presas ao quê? Muitas vezes às redes sociais, à internet ali, então elas estão sempre vendo e observando. Até também você pode, às vezes, até fazer vídeos falando para elas verem mais vezes, falando sobre a pregação. Você pode até gravar a tua aula, depois mandar lá pro pai, para a mãe, para a avó, para o vô, para as crianças verem depois, por que não? É uma forma também da gente espalhar o evangelho. Então, logo depois que Jesus chamou Pedro e André, Jesus foi indo, né, e disse para eles que ele ia ensinar a pescar pessoas, né? E se a gente for olhar, como que nós vamos pescar pessoas? De que maneira? Porque a criança ela precisa entender. Aí entra você aí como um incentivo, talvez fazer uma tarde de evangelização com as crianças, pelo seu bairro, fazer com que elas participem, prepare alguns folhetos, vista as crianças de coisas diferentes, diga assim, hoje nós vamos sair como os discípulos de Jesus. Faça elas viverem isso, marcar monte, talvez aí leve realmente materiais
para que elas possam sentir o real, o motivo. Por exemplo, assim, ó, trazer a rede para usar na palavra que tu for trazer. Você pode usar os materiais simples, mas que ela venha gravar. Você pode também usar o balão para fazer os peixes para elas levarem para casa. Já vai falar com os pais, vai contar a história. E então, logo depois, vai ter... vamos falar juntos os seus nomes, né? É importante aqui, enfatiza muito de falar junto com a criança, de gravar. Então, logo depois, vai indo, e vai vindo os discípulos, e depois chega em Mateus que fala, né? Porque o Mateus, ele, diferente ali dos pescadores, ele era cobrador de impostos. Então, quando a gente traz isso para a criança, você pode, olha, todos os discípulos de Jesus, eles eram diferentes. E assim você também é, você é escolhido. Você precisa entender que você é escolhido. Traz para a criança isso. Então, a gente pode realmente enfatizar essas características. Você pode até fazer algumas brincadeiras ali dentro da própria pregação das crianças, de cada discípulo. Falar um pouco sobre cada discípulo com eles, né? Quem foi Pedro, quem foi André, quem foi Mateus, de uma forma breve, de fácil entendimento, para que eles venham a entender. Tá? Vamos para o próximo, então? Concluindo, quando Jesus chamou os discípulos, ele disse: siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Isso quer dizer que Jesus queria que eles falassem sobre o amor de Deus para outras pessoas. Assim como um pescador pesca peixes, nós podemos pescar pessoas para Jesus. E é bem isso mesmo. Mostre para as crianças que eles podem. Essa passagem, claro, o texto bíblico ele entra, né, de uma forma assim, ó, tão abrangente, mas nós podemos trabalhar tanta coisa com essa história bíblica. Depois você lê aí na sua lição, dá uma reforçada, mas você pode trazer tanta coisa assim que as crianças podem, sabe, ser palpável, ser vivido, e elas vão entender o que é realmente ser um discípulo de Jesus. Hoje nós precisamos ensinar as pessoas interagir com o próximo, como ter empatia. E isso é ser discípulo. Mostrar para as crianças que eles têm que ter paciência com o amiguinho. Então, traga isso para a sua aula. Dentro dessa palavra aqui, você pode trabalhar tantas coisas. E eu realmente, assim, amei. Eu fui ver, assim, me empolguei até. Até também eu trouxe algo, assim, ó, bem diferente para vocês. Vou ver aqui se já está na próxima. Vamos ver. Eu acredito que vocês conseguiram entender, né? Agora a gente vai fixar a aprendizagem. Eu trouxe aqui em questão dos numerais também. E a gente pode ver aqui, ó, que tem os discípulos e tem uma bolinha em cima. Aí vocês podem incentivar as crianças a botar 1, 2, o 3, o 4, né? Assim vai estar incentivando eles a também aprender os números. Até também uma coisa que eu acho bem legal para vocês colocarem na aula de vocês, se vocês têm crianças neurotípicas, vocês colocarem ali, terem os números bem coloridos, para eles colocarem em cima da folha, por exemplo, em vez de escrever. Tá? Alguns têm dificuldade na questão motora, então a gente precisa ter essa visão. Como que aquela criança vai poder participar da minha aula? Porque todos eles precisam participar, entender. Então você pode usar, se ela não consegue escrever, você pode colocar os números. Você pode usar pregador de roupa com numeração. E assim você vai tendo a criatividade. Colorir os conjuntos de 12. Então trazia para a pintura também,
dessa questão de contagem, tá? Tem bastante coisa lá no Drive, tá? Vocês vão ver direitinho. Então, eu trouxe uma dinâmica da mala. Isso pode ser também em papel, mas eu já pensei em você já conseguir trazer a pregação também, né, ali da EBD, ensinar para as crianças também com algo que elas possam ver. Ó, desenhe quais coisas você precisa para uma viagem. Porque os discípulos, eles faziam o quê? Eles percorriam ali com Jesus, então eles passavam em vários lugares. E aí, crianças, o que nós precisamos para uma viagem? Será que a gente precisa de uma Bíblia? Será que nós precisamos de uma lanterna? Né? Então precisa ser algo que eles... E você pode realmente usar aí a criatividade para colocar. Então, essa dinâmica da mala é assim, ó. Você vai preparar uma mala, uma mochila. O ideal que seria uma mala, porque vai ser bem diferente. E eles vão gostar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Porque eles vão gostar de ver a mala. É diferente, é grande. E você coloca alguns materiais lá dentro. Você pode colocar a Bíblia, você pode colocar um espelho, porque a criança vai se olhar. Um espelho claro, você não tá vendo? Você é um discípulo de Jesus. Você trazer essa vida para as crianças, algo diferente. Você pode colocar uma garrafa de água, você pode colocar alguns objetos que talvez eles não vão usar, claro, né? Você pode colocar escova de dente, pasta de dente, aí você vai ensinando a criança ali criatividade para... Você pode botar, por exemplo, um pão que eu botei ali, uma lanterna, garrafa de água, um coração de papel, para dizer do amor ao próximo, porque os discípulos de Jesus, você ser discípulo é ter amor com o próximo. Você pode colocar um brinquedo e dizer para a criança que ela tem que compartilhar, né, os brinquedos, tá? Então você pode entrar com isso, fazer algo realmente que eles possam tocar, sentir. Faça também as crianças que você vê que fica mais quietinho, mais no canto. Traz para perto. Ô, fulano, vamos participar. Pega aqui no brinquedo, vamos... E trazer isso, né? Essa interação. Então, é importante vocês colocarem a Bíblia, tá? A Bíblia, o espelho, certo? A Bíblia, o espelho, para as crianças se olharem, né? Ver que são discípulos de Jesus. Bota o coração, fala sobre o amor do próximo. Então, o que o discípulo ele precisa? Ele precisa ensinar a palavra de Deus. Ele precisa estar lado a lado com Jesus. E você pode até usar a lanterna também, eu coloquei ali, Jesus é a luz do mundo. Você ligar a lanterna lá e dizer, olha, você é a luz do mundo. Trazer essa imaginação para vocês. Olha só, é muito legal, é muito bom você ver Jesus. Olha que legal, né? Simples, fácil, prático, dá para fazer, né? E ó, vai ser sucesso, tá? Pode fazer. Eu fiquei tão feliz que teve gente lá que falou, ai, eu fiz a dinâmica, deu super... Ai, gente, eu fiquei tão feliz. Eu disse, ai, que bom, glória a Deus, aleluia. E assim vai, meus irmãos. E a gente vai aprendendo um com os outros e eu fiquei muito feliz. Gente, me marca lá. Diz que vocês fizeram as dinâmicas. A gente fica feliz com isso. Empolga a gente já para trazer algo diferente de estudar para ajudar vocês. Isso é assim, ó, gratificante. Ver que vocês estão conseguindo fazer algo na aula. Porque a gente precisa realmente ser diferente, né? Vamos lá para o próximo, então. Aqui também eu trouxe algumas dobraduras para fazer as crianças lá. Você pode ajudar eles a fazer a dobradura do barquinho. Trouxe ali dos bonequinhos para eles, para recortar. Você pode fazer com que eles sejam criativos ali em questão dos discípulos, de como de mostrar para eles que nem todas as pessoas são iguais, que todos nós somos diferentes, mas todos amados por Deus. E também trouxe do peixinho também, que eles gostam. E eu tenho certeza que vai ser
uma bênção de Deus a tua aula, tá? Vamos lá. E aqui eu trouxe uma lembrancinha, porque vocês gostam de lembrancinha, né? Que bom que vocês gostam. Eu coloquei ali o peixinho, se vocês conseguirem ver o peixinho aqui, bem lindinho. Ele tem um pregador. Então você vai cortar o peixinho e vai deixar o pregador ali. Você pode dar para as crianças levar para casa para eles brincar. Já vai contar para o amiguinho, para o vizinho. Você pode às vezes até fazer 2 para a criança incentivar a outra criança a brincar com o peixinho. E diz assim, crianças, olha, eu vou dar 2 peixinhos aqui de lembrancinha para vocês. E vocês escolhem alguém, porque a partir de hoje nós somos discípulos de Jesus, conforme o que vocês aprenderam aqui. A gente faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. E aí você entra com esse peixinho, você incentiva. Eles vão fazer, tá? Eles vão fazer, vai ser uma bênção. E aí você prepara, é simples. Ai, meu Deus. Gente, desculpa, Jesus amado, a Síria que me ouviu falar, gente, desculpa aí. Desculpa, deixa eu tirar aqui, peraí. Intercorrências de gravação. Até a Síria quer participar. Quer ser evangélica, até a Síria. Ô, glória. Oi, gente, olha só. Também coloquei aqui uma bolsinha, tipo, na verdade é para colocar na porta. Vocês podem incentivar para colocar na porta do quarto deles, ou para entregar para alguém especial, deixar lá na casa, assim dessa maneira, tá? E vai ser bem gratificante, bem interessante. Vocês podem perceber que aqui, ó, é palitinho de picolé. Tem a redinha, que é algo simples, você vai colar, vai fazer como se fosse um quadrinho. Você pode até fazer o próprio versículo bíblico que a gente aprendeu hoje, certo? Que fica lá em Mateus 4, né? E aí você pode colocar, fazer como se fosse um quadrinho, olha que legal. E assim eles vão memorizar, eles vão lembrar do que você passou, do que você ensinou, tá? Vamos para a próxima. Uma das coisas que as pessoas têm me perguntado muito é sobre a inclusão de crianças neurotípicas. Por quê? Nós sabemos que cada criança tem seu jeito, cada criança tem sua maneira. Então é importante a gente trazer isso para as crianças já desde cedo, sabia? De entender que o amiguinho ele é diferente, que às vezes precisa falar um pouquinho mais baixo e ir conversando, porque às vezes o que acontece? A criança ela fica triste por não poder participar, porque cada um de nós tem as suas dificuldades. Então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa realmente trazer isso para a nossa vida real, porque a gente sabe que tem aumentado muito e as pessoas precisam entender que nós precisamos se capacitar. Então a gente precisa, primeiramente, estudar, conhecer. O Senhor, Ele se agrada com isso. Não sei se vocês já conheceram o meu trabalho. Eu trabalho com pessoas com deficiências neurológicas. E lá, Deus opera. Vocês não têm noção como Deus faz. Eles amam o culto, eles amam pregação. Então, a gente precisa trazer. Vamos lá? Eu vou ler aqui para vocês. Estratégia de inclusão. Use linguagem simples e frases curtas. O que acontece? Às vezes o professor tá lá dando a lição, mas fala muita coisa. A criança ela não vai conseguir entender. Então, sempre procura falar poucas palavras, dando uma pausa assim, para a criança entender aquilo que tu estás ensinando, quanto da atividade, quanto da história bíblica, e vai ser muito legal. Ofereça diferentes formas de participação, que isso a gente faz também, desenho, fala, teatro. Por mais que às vezes a criança não fique lá da maneira que você quer que ela fique, que ela interage mais, às vezes está incomodada com alguma coisa. Então, tem esse olhar.
Pega na mãozinha, vamos ajudar a Pro? Busca o olhar da criança. Vamos interagir com a Pro aqui? Pega aqui, faça ele participar da pregação. Dá para ele um discípulo lá, ou dentro daquilo que você está trazendo na aula, faz eles participarem com você. O Senhor, Ele se agrada de pessoas que têm esse olhar para o próximo. Tenha uma rotina visual para dar segurança às crianças. Então, passa a segurança daquilo que você está falando. Eles precisam realmente ver você como alguém que vai abraçar, que vai acolher, principalmente em momentos de crise, que algo está incomodando. Porque nós temos que ter um olhar profundo para as coisas, tá? Então, observa. Fica essa dica aqui, observe. Apenas observe aquelas crianças que você sabe que você precisa incluir nessa EBD. Incluir, porque muitos gravam o que nós estamos falando. Talvez esteja lá do outro lado da sala, mas eles estão ouvindo aquilo que nós estamos falando. Tá? Então, vocês observem o jeito, a maneira de cada um. Tá? Vamos lá. Uma coisa que eu achei assim, ó, bem legal, faz um cantinho da sala. Às vezes as crianças, assim, tem alguma criança que está muito agitada, está incomodada, está vendo que não está legal. Faz um cantinho bem especial no fundo da sala. Coloca umas almofadas, algo colorido ali, alguns jogos, porque é um investimento para ti. Porque tu vai deixar a criança feliz, você vai ficar feliz, você vai ficar em paz. Então monta um espaço diferente, acolhedor na tua sala. Leva a criança lá, olha, vamos respirar. Aí diz assim, ensina a respiração da flor. Inspira e expira devagar. Então a gente traz uma florzinha assim, lá, deixa lá, vamos respirar. Puxa a respiração, acalma a criança, acalma a criança. Você vai ver que vai ter coisas simples que muitas vezes nós esquecemos. Né? Evite barulhos excessivos e luzes piscando. Então, quando você vê, tem muito barulho, muita luz, muita coisa, porque a gente sabe que criança está ali a todo tempo, veja como a criança está. Vê se você tem alguém aí na sala que está te ajudando, né? Isso é importante você ter outras pessoas para te ajudar. Vai dar uma voltinha com a criança, deixa ela se acalmar primeiro, certo? E isso é algo que você vai ver a recompensa que Deus vai te dar depois. Porque às vezes as pessoas não têm paciência, não têm calma, às vezes até acham que a criança nem gosta de você, mas não, é porque ela tem a maneira dela amar. Então você tem que amar, você tem que aprender a amar a maneira que ela é e entender aquilo que ela está querendo te dizer. Terceiro, estratégia para conexão e afeto. Chame a criança pelo nome e faça contato visual. Então, Pedro, olha aqui para Pro. Você está conseguindo entender? Coisa, sabe, prático, fácil da criança. Busca o olhar quando você quer a atenção dela, porque às vezes a mente dela está ali tão acelerada e ela precisa, foca aqui. Tá lá na pregação, tá na história. Fulano, olha aqui para Pro, senta aqui do ladinho. E assim você vai vendo que você vai incluir, né? E vai estar fazendo algo diferente. Use afirmações positivas. Que bom que você veio. Como a Pro te ama. Demonstre o amor. Sabe? Por mais que às vezes alguns não gostam muito de toque. Mas veja qual é a forma que gosta de interagir. Talvez você não tenha prestado atenção. Vou te contar da história de um aluno que eu tenho. O Sandro, ele é não verbal, então ele não fala, então ele está sempre caminhando, sempre muito agitado. E foi indo aos poucos, foi conquistando ele, levando ele para caminhar. E chegou um ponto que, quando ele dizia que ele estava sentindo minha falta, que ele queria ir caminhar comigo, ele encostava o rostinho dele em mim. E eu vi, olha a forma de comunicação. Então, talvez a criança está se comunicando com você e você não está conseguindo entender. Então, realmente traga isso de uma forma diferente.
Aplique métodos dos 5 toques. Sorriso, elogio. Ali tem uma palavra em inglês, né, para evitar conflitos. Gente, é tipo assim, um cumprimento diferente. Você pode bater na mão da criança, dar um soquinho, sabe? Aquela coisa assim, para que ela venha interagir com vocês. Eles adoram. Tá? Então, traga isso para a criança, de brincar, balões é muito legal para você ter. Claro, não estourar, né? Veja se tem, igual eu estourei ali o balão com vocês, vê se não vai incomodar a criança. Se você quiser fazer essa dinâmica, retira a outra criança que você vê que se incomoda com o barulho, tá? Eu acredito que eu vou, assim, poder trazer mais dicas para vocês. Se vocês gostaram de dicas, deixem lá para mim, conversem comigo, é importante a gente dialogar. Eu tô sempre lá no YouTube comentando, tá? Sempre falando com vocês, me coloco à disposição, então não se sinta sozinha, não se sinta desamparada, porque o nosso Deus está conosco primeiramente e eu tenho certeza que Ele vai nos capacitar. Vamos para o próximo então. Acabamos, que dó! Vamos voltar tudo, vamos botar lá no início? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Que vocês realmente entenderam de como é ensinar uma criança a ser um discípulo. Faça ela vivenciar, faça ela sentir. E então a gente pode realmente gravar tudo isso. Porque a gente também aprende. Porque nós precisamos entender o que é ser um discípulo e que a gente faz parte disso. E claro que Jesus chamou os 12, mas mostre para as crianças, ou melhor, mostre para você mesmo que você é um discípulo. Você é escolhido. Todas aquelas crianças que estão ali, você está plantando a sua sementinha. E quando eles estiverem aí adultos, vocês vão ver que vai gerar fruto. Porque o Senhor é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessa, assim como Ele tem cumprido tantas coisas nas nossas vidas. Então, queria agradecer por mais essa pré-aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até a próxima. Deixa, um gostei, um comentário, tá? E até a próxima aula, gente. Tchau! O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.